Olá, meu nome é Cauã, tenho 14 anos, sou baterista e ator. Cara, sinceramente, eu acho a bateria muito legal, assim. Ela ajuda muito na minha coordenação motora, assim. Então, né, nas primeiras aulas eu já observei que o Cauã, uma das primeiras coisas que eu notei nele foi que a aula de bateria deu aquela coisa da autoestima, dele conseguir fazer alguma coisa, se sentir importante, e ele começou a ter muito comprometimento com isso, já começou a juntar o dinheirinho dele para comprar as baquetas dele. Então, foi uma coisa assim que eu notei muito comprometimento nele em relação à bateria. A bateria melhorou muito essa questão dele ficar derrubando as coisas dentro de casa, se machucando toda hora, por causa da lateralidade, né? Então, a ritmização fez com que ele se guiasse melhor dentro de casa, se derrubasse menos as coisas, derrubasse menos o colher, talher, conseguisse, né, comer sem se sujar, essas coisas que parecem básicas, mas que para um autista às vezes é meio difícil mesmo eles terem esse senso de pôr a colherzinha na boca. E a bateria, nas primeiras aulas eu já notei que a bateria ajudou muito nisso. Eu já pude deixar ele mexer com faca, fazer o próprio pão, porque eu tinha medo dele se cortar. Eu já pude ensinar ele a fazer o próprio pão, ele já começou a fazer o próprio pãozinho dele, já começou, né? Eu tenho mais confiança dele mexer com coisas de cozinha, porque até então eu não tinha essa confiança por conta de que eu via que tudo ele derrubava, tudo ele quebrava, tudo ele se machucava, então eu tinha muito medo. Depois que ele começou a conseguir se situar, né, por causa da aula da bateria, ele já senti já a grande diferença. E agora que ele está há algum tempo, eu já perdi até a conta de quanto tempo ele está na bateria, ele faz as coisas assim ele já derruba bem menos as coisas, ele praticamente não derruba mais as coisas, ele anda de bicicleta, ele se troca sozinho, ele corta as coisas sozinho para ele mesmo, ele faz as coisas sozinho para ele na cozinha. Então isso aí ajudou muito ele, muito mesmo. E a questão que eu já falei também, da questão do barulho, que melhorou muito, muito mesmo. A questão da tolerância ao barulho melhorou bastante. É isso aí. Não é justo ficar Vamos se igualar. Você vai vir. Vocês são humanos. O que diz O Cauã, ele começou as primeiras coisas que eu comecei a notar nele é que ele começou a se expressar melhor, a falar, a se expressar melhor o que ele queria, o que ele estava querendo falar, o que ele estava querendo sentir. Ele parou de trocar as palavras, que ele trocava palavras com a mesma sonorização, porém com sentido completamente diferente.
e às vezes se confundia um pouco, confundia a gente um pouco, e ele ficava irritado porque ele queria se comunicar, mas a gente não conseguia entender o que ele falava. Então ele começou a conseguir se expressar melhor em relação a isso, a timidez dele melhorou, ele está conseguindo falar com as outras pessoas o que ele precisa, principalmente na escola, que ele tem muita dificuldade de dizer o que ele precisa, na rua, eu falo para ele, ó, aí ele agora com o teatro ele já conseguiu se expressar melhor, falar melhor, e compreender também melhor o que as pessoas estão dizendo, entendeu? O tom de voz também, porque autistas tendem a gritar muito, então ele parou um pouco esse negócio de gritar. Quando ele começa a falar muito alto, muito soberbado, abaixo a voz, ele já abaixa. Quando ele fala muito baixo, eu falo, ó, um pouquinho mais alto e pausado. Ele fala mais alto um pouquinho para mim conseguir entender. Então, essa questão toda da fala, da expressão do rosto, até do autoconhecimento, o que você está sentindo, ele às vezes não sabia explicar, e agora, com o teatro, como ele aprendeu a falar, você tem que fazer raiva, você tem que falar com raiva, ele já entendeu o que é raiva, ele já entendeu o que é frustração, ele já entendeu o que é estar magoado, então ele já consegue expressar o que ele está sentindo, entendeu? Porque às vezes ele não conseguia, às vezes ele estava frustrado e ele achava que estava com raiva. E não era, ele só estava frustrado mesmo. Aí agora ele já consegue, não, eu não estou com raiva, eu só estou frustrado. Não, eu não estou com raiva, eu só fiquei magoado. Ele já consegue discernir esses sentimentos, entendeu? Olá, pequeno Silêncio. Olha só que coincidência, estamos bem procurando ali. E ó, se você não entendeu onde está. Ela não vai falar. Ela não fala mesmo? Boa piada. Última chance. Vamos buscar o Peter Pan. Então tá bom. Sabe qual que é a sua fada? Não acreditar nela. Eu não acredito em fada. Eu não acredito em fada. Eu nunca acredito em fada. Cara, lá no teatro é o seguinte, você chega lá, pega o seu papel normal. Primeiro você fica lá na cadeira, bonitinho, lendo as falas lá no seu horário. Depois, quando você tem uma ideiazinha de como vai ser a sua primeira fala, como você consegue lembrar, aí você vai pro palco, ensaiar no palco. Aí, caso a turma não leia em casa, não grave, tá perturbando demais, tá fazendo muita bagunça na aula, o professor só faz isso aqui. Ó, se vocês continuarem assim, eu vou lá e cancelo a peça. Aí pronto, o povo tenta parar ao máximo. Eu, sinceramente, fiquei desesperado porque isso aconteceu na minha última peça.